Fiquei no lucro, né? Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Essa igreja aqui já tem estado na igreja Shalom. Hoje eu e meu esposo estávamos orando, né? Por esse culto. E meu esposo está falando sobre isso, né? Uma igreja que já é inundada da paz do Senhor, até mesmo o seu próprio nome. E a gente fica muito feliz com isso. Quero apresentar o meu esposo que veio comigo, o pastor Emerson. E ele ficasse em pé, virasse na igreja. Queria pedir à igreja que levantasse a mão. Quem não me conhece ainda. Quem não me conhece. Então tá. Tá bom. Então vou fazer uma breve apresentação, né? Os irmãos ficarem sabendo quem eu sou. Eu sou missionária janaína, eu vim do Rio de Janeiro em 2010 para Joinville com 2 adolescentes para poder abrir uma igreja batista no bairro Floresta, através da Junta de Missões Nacionais. Esse era o objetivo da Junta quando ela me convocou. E eu cheguei aqui em Joinville, fui morar ali no bairro Floresta, que era o bairro específico, né? Começamos ali um trabalho na nossa casa, eu e meus 2 filhos. Eu ainda não tinha casado, casei em 2012, né? Com esse gato que o Senhor me deu. Há 11 anos orando, né? 11 anos ali no joelho. E o Senhor teve misericórdia de mim. E eu tanto pedi ao Senhor, né, um esposo, para que fizesse a obra de Deus comigo. O Senhor então me agraciou. Em 2012 nós casamos, já tínhamos inaugurado a congregação, um salão que nós alugamos. E em 2013, mais ou menos, 2013, 2014, alguma coisa assim, entrou na congregação um casal. E eles vieram de Belo Horizonte. E quando aquele casal pisou na porta, Deus falou para mim: o dia que você organizar a igreja, eles vão ocupar o seu lugar. E eu guardei aquilo no meu coração. Não falei nada para o meu esposo, para meus filhos, ninguém. E os anos foram se passando e nós organizamos a congregação 6 anos após, quase 7 anos após ela ser inaugurada como congregação. E aí, orando, o Senhor deu o aval para a gente organizar, e Ele tornou a falar comigo, que nós íamos passar aquela igreja, né, para aquele casal. E aí eu comentei com o meu esposo, e ele falou assim: o dia que eles entraram na igreja, Deus falou comigo, e eu não quis te contar, eu guardei para ver se Deus ia cumprir. E eu falei: Deus falou comigo também, olha só como é que Deus é bom, né? Deus sempre fala. Nós sabemos que o homem é o cabeça, né? Ele é o sacerdote, mas a mulher, Deus não deixa de falar com ela também. Se nós oramos, se nós buscamos o Senhor, nós vamos esperar o Senhor confirmar, né? Através do nosso marido, aquilo que Ele já tem falado ao nosso coração. E eu cheguei para aquele casal, né, como eu responsável pela congregação por causa da Junta de Missões Nacionais, e perguntei para eles se eles queriam ficar no meu lugar, porque Deus estava mandando já organizar a congregação e igreja. E eles disseram: rapaz, eu sou missionário, mas eu não sou ordenado pastor. Já tem uns 10 anos que eu fiz seminário, já morei em São Paulo, já morei em tanto lugar. E nunca nenhum pastor teve coragem de organizar. Eu falei: opa, mas agora é uma mulher, é diferente, né? Brincadeira. Mulher tem visão de área, né? Mas não é nada, é porque Deus tinha falado. E eu falei: não, irmão, se o irmão vai orar com o esposo, se a esposa concordar, o irmão concordar, eu vou pedir a convenção, a sua ordenação, e nós vamos passar a congregação para o irmão, vamos organizar, e vamos pedir sua ordenação, foi tudo junto. E eu dei um mês para ele orar, com 15 dias ele me deu a resposta. Falei: calma, irmão, eu já sabia que era ele, né? Eu estava brincando. E
deixamos então esse casal ali na congregação, deixamos ali só haitianos, 100 pessoas, 100 haitianos. Eles tinham o culto dele na parte da manhã, mas liberamos a parte da manhã só para eles. E fora os irmãos que estavam cultuando de manhã e à noite com ele. Mais ou menos 140 a 150 membros. Não construímos igreja, porque esse não é o meu foco. Meu foco é construir aulas, templos para o Senhor. E a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E a igreja tem crescido para a glória de Deus. Agora já foi 7 anos que eu saí de lá, o pastor também agora saiu, a igreja já fez, a sucessão pastoral, já estão com outro pastor. Não sei se ele é da Redondeza, ou se ele é do Rio de Janeiro, não sei, mas eu sei que já estão lá com outro pastor, com congregação, com dinheiro para comprar um terreno, para construir. Então a igreja está caminhando. Mas quando Deus falou para mim que era hora de organizar, eu tive um sonho. E nesse sonho eu contava para o meu coordenador da Junta de Missões Nacionais, na época ele morava em Joinville, e eu falava para ele: pastor, Deus mandou organizar a igreja, e depois que eu organizar eu queria abrir outros bairros que não tem igreja batista, E no sonho ele dizia para mim assim: missionário, depois que você organizar a igreja, a junta vai te mandar embora. E eu acordei, meu marido estava desempregado, minha filha desempregada, era só nós 3 que morávamos juntos, meu filho já tinha casado. E eu contei para ele, meu marido ficou em oração, e minha filha disse: irmão, isso aí é sonho de barriga cheia, porque mãe, tem 7 anos que a senhora organizou uma igreja, deixou o pastor da própria igreja, não houve evasão, ninguém saiu, e a igreja está lá se autossustentando, não precisa de ajuda de nada, está caminhando, tem cozinha, tem aparelhos, tem tudo. Então, assim, foi um trabalho bem feito que nós fizemos, porque ela também teve parte disso. E ela disse: não, mãe, isso não é de Deus, não. E eu falei: amém, glória a Deus. Se não for de Deus, eu não sei quem vai ser de Deus no negócio desse. E aí eu falei: não, tudo bem, se não for de Deus, vai passar, não vai se cumprir. Mas se for de Deus, vai se cumprir. Irmãos, e a gente, quando a gente fica em oração, a gente sabe que é de Deus vinha, Não sabe. Pois então, passaram-se uns 20 ou 20 e poucos dias, eu fui conversar com o meu coordenador para a gente fixar uma data para fazer a organização da igreja. E aí ele me ouviu tudo que eu estava falando, sobre as condições da igreja, que ela tinha condição de andar sozinha. Comecei a fazer um relatório para ele. E quando eu terminei, ele olhou para mim e disse: pois é, missionário, mas quando você organizar a igreja, a junta vai te mandar embora. As mesmas palavras que eu tinha sonhado. Como Deus não deixou de me avisar, o meu coração ficou muito tranquilo. E aí eu falei: tá bom, pastor. Aí ele olhou para mim assustado e disse: tá bom, só isso, porque ele sabia que a minha filha estava desempregada, que meu marido estava desempregado, que o nosso aluguel quem pagava era a junta, através das minhas parcerias. Então, conclusão, ia ficar todo mundo na rua, E ele falou: mas você não está preocupado, missionário, porque o seu marido está desempregado, a sua filha também. E você organizando a igreja agora, você não vai poder mais ficar na casa que vocês moram, vocês não vão ter mais o aluguel, nem o salário que a gente pagava. E como é que vai ser? Aí eu olhei para ele e falei: pastor, eu não estou preocupada, não, sabe por quê? Porque eu sonhei com isso, Deus já tinha me avisado. Igual os irmãos estão falando, Deus me avisou. E eu quero dizer uma coisa para o irmão. Eu fiquei 18 anos da minha vida na Macumba. Quando eu saí, eu conheci Jesus, minha família inteira era da Macumba. Só na minha casa nós éramos 12 pessoas. A minha mãe só me colocou para fora de casa por causa do meu pai. Mas ela me deletou da vida dela.
respondia a benção que eu dava. Ela proibiu minhas irmãs todas de fazer o serviço de casa para eu fazer sozinha. Ela fez tudo que ela pôde para me castigar, porque eu estava aceitando Jesus como Senhor da minha vida e largando sempre, de macumba dela. Ela era mãe de santo, me criou para ocupar o lugar dela. E eu conheci Jesus e eu optei por Jesus. Eu fui realmente assim, no meio da minha casa, eu estava no meio de lobos naquela época. E o Senhor nunca me desamparou. Pastor, meus irmãos chegaram em casa no outro dia da macumbarada, perguntavam se eu estava bem, se eu estava sentindo alguma coisa, eu nunca sentia nada. E depois, quando a minha última irmã se converteu, ela me contou o quanto de macumba eles faziam para mim, para me matar. E o Senhor sempre me guardou. Uma vez, não satisfeito, a minha mãe, ela pegava os demônios mais poderosos que podem existir no centro de Umbanda. E ela pegou um desses dentro da casa e o demônio foi falar comigo. Mandou me chamar, eu já estava dormindo quando eles chegaram. E ele prometeu me matar. Ele disse que jamais me deixaria no lugar que eu estava, que era na igreja, porque ali não era o meu lugar, porque eu pertencia a eles. Porque quando eu nasci, minha mãe e meu pai fizeram um pacto lá e me doaram aquelas entidades da macumbarada. E eu nunca sofri um arranhão. Sabe o que aconteceu, pastor? Eu disse para ele: Deus foi me usando. Eu pedi isso ao Senhor. Se o Senhor não deixasse o diabo me matar, que o Senhor salvasse minha família. Pastor, Deus foi salvando um por um. E os irmãos que aqui já sabem, quando eu cheguei aqui, que ainda faltava a minha mãe se converteu. Quero agradecer aos irmãos que oraram esses anos todos por mim. Já tem 5 anos que ela faleceu, ela se converteu, faleceu. Não pude ir ao velório dela, mas eu pude participar através do vídeo, chamada de vídeo, e foi uma coisa mais linda do mundo. Ela se converteu. Toda a minha família se converteu. Aleluia. E eu disse para ele: pastor, e Deus me chamou para a missão. Deus falou para mim que eu seria missionária. E depois que ele salvasse a minha família toda, minha parentela, o pessoal da minha rua, hospital, delegacia, presídio, tudo que o irmão imaginar, morro, baixada, tudo que o irmão imaginar de evangelismo na minha vida, já fiz. O Senhor disse que me levaria a um lugar distante. Já trabalhei em Palmas, no Paraná, já trabalhei em Pedra do Iguaçu, e agora estou aqui, voltei para o Rio de Janeiro, e agora estou aqui. E o Senhor me chamou para estar nesse lugar. E o Deus que me chamou é o Deus que me sustenta. Quando Deus nos chama, Ele se responsabiliza pela nossa vida. E assim, pastor, eu vim para cá através da Junta de Missões Nacionais. Louvo a Deus pela junta. Mas não é a junta que me sustenta. Quem me sustenta é Deus. Irmãos, nós podemos ter um emprego secular, nós podemos ser um pastor de uma igreja, nós podemos ser missionários. Hoje eu sou missionária voluntária, trabalho por conta própria, mas quem nos sustenta é o Senhor. Se nós não tivermos consciência disso, se nós não impregnarmos essa verdade na nossa vida, nós vamos viver temerosos todos os dias do nosso viver. Quem nos sustenta é Deus. E ele olhou para mim e disse: mas aonde vocês vão morar, missionária? Eu disse: pastor, eu não sei aonde nós vamos morar. Eu não sei se nós vamos morar aqui ainda em Joinville. Eu não sei se Deus vai nos mandar para outro lugar. Eu não sei se vamos continuar nesse bairro, se vamos para outro bairro. Eu não sei se Deus vai nos levar para debaixo de uma ponte. Talvez Ele queira que a gente more debaixo de uma ponte para evangelizar debaixo da ponte. Mas tenha certeza de uma coisa, pastor: aonde o Senhor mandar, nós iremos, porque o Senhor é o nosso dono e é Ele que manda. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus,
fé igual você. Vem cá, amigo, deixa eu falar com você, porque para Deus te abençoar, eu tenho certeza que o que Deus mandar você fazer, Ele vai te abençoar. E realmente, irmãos, o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem levantado, né, parceiros que eram da parceria da Junta de Missões Nacionais para continuar me ajudando. Pessoas que me conhecem de 30 anos, de 35 anos, que conhecem o meu trabalho que eu fiz em outros estados, outros municípios, sabem quem eu sou diante de Deus, e o Senhor tem tocado nesses corações, né, para que eu possa continuar trabalhando como missionária no reino do Senhor. E hoje eu e meu marido estamos trabalhando como voluntários, trabalhando com grupos pequenos nas casas, né? Estamos aí para inaugurar mais 2 grupos, e o Senhor tem salvado, o Senhor tem libertado, o Senhor tem curado, o Senhor tem restaurado casamento, o Senhor tem feito coisas que só Ele mesmo pode fazer. E estamos orando para que Deus continue fazendo a vontade dEle. Se for da vontade dEle, mais para frente, a gente abrir alguma congregação, nós vamos abrir. Se não for da vontade dEle, nós não vamos abrir. Se Ele quiser que a gente continue fazendo esse trabalho, atendimento, temos atendido muitas pessoas. Meu marido também é psicanalista, né? Tem um pouco também de advocacia, tem atendido muitas pessoas dessa área do INSS, pessoas que às vezes ele recebe um centavo, até brinco, mas são pessoas necessitadas que precisam de um socorro, né? E ele tem esse conhecimento que às vezes um advogado vai cobrar 2, 3 mil por causa de uma orientação simples. E Ele está ali abençoando muitas vidas. E esse tem sido o nosso trabalho. E Deus tem nos usado para a honra e glória do nome dEle. Amém? Amém. Então, essa é a minha apresentação. Tenho 2 filhos, né? Como alguns irmãos sabem, Lucas e Débora. A Débora hoje mora sozinha, com 2 gatinhos. E dá aula de inglês, é professora de inglês, dá aula online. Quem precisar de aula de inglês, depois me procura. E o Lucas casou, já tem 7 anos, né? Ele e a esposa pretendem não ter filhos, e isso aí é coisa do casal, mas eles são um casal felizes, abençoados, e o Senhor tem reinado, né, na vida deles também. Então eu quero convidar os irmãos a abrir então ali a sua Bíblia, onde está o nosso tema da pregação. Está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Então. Quem achou, diga amém. Amém. E quem não achou, misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carnes. Vamos fechar nossos olhos e orar ao Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela sua bondade sobre a nossa vida. A despeito de qualquer situação que nós passemos ou venhamos a passar nessa terra, o Senhor é bom. O Senhor sempre será bom. E o Senhor tem mostrado essa bondade, o seu grande amor para conosco. Nós agradecemos por estarmos aqui nessa noite junto com esses irmãos. Ó Deus, agradecemos, ó Pai, por esse culto que viemos prestar ao Senhor, pela presença extraordinária do Senhor nesse lugar, nas nossas vidas.
por esse Espírito Santo, nosso amigo, companheiro, ajudador na terra, que tem, ó Deus, nos ajudado a te servir com inteireza de coração. Queremos pedir que Ele mesmo venha sondar cada coração necessitado nessa noite, sondar os nossos corações e falar, ó Deus, exatamente, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir do Senhor. Pai, que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando cada vida que entrou nesse lugar, que elas possam, ó Deus, ser não somente ouvintes da sua palavra, mas também cumpridores daquilo que tem ouvido. É a oração que nós fazemos, pedindo que o Senhor fale através de nós, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, o nosso tema então é: obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer sempre será melhor do que sacrificar. Muitas das vezes nós queremos fazer muitas coisas para justificar a nossa falta de obediência. Mas nada disso tem tanto valor quanto correr e obedecer. Quando a junta me mandou embora, me ligou ele foi meu professor de grego na faculdade teológica e ele era também o diretor da faculdade teológica lá no Rio de Janeiro, onde eu fiz. E aquele homem era um homem ocupadíssimo. Pensa num homem ocupadíssimo. Já tinha 7 anos que eu estava aqui em Joinville e ele nunca me ligou, nunca mandou nada. E eu sei da vida corrida que ele tem. Eu nunca me importei com isso, né? E ele me ligou e disse: Janaína, Janaína. Aí eu pensei: é do Além. Aí eu falei: oi. E ele percebeu que eu não estava conhecendo a voz dele, né? Aí ele falou: ele é brincadeira igual a mim, né? Carioca, tudo assim, adora brincar. Aí eu falei: ele falou assim: sou eu, menina. Pastor Heitor, você não está me conhecendo minha avó, não? Eu falei: pastor Heitor, o senhor? O que eu fiz de errado? O que o senhor me ligou? O que está acontecendo? O senhor nunca me ligou? Ele falou assim: não, eu te liguei porque eu estou sabendo aí que a gente de missões te mandou embora, é verdade? Eu falei: é verdade, pastor. Me mandou para a rua, meu filho. Aí ele: então, eu estou te ligando para te fazer uma pergunta. Eu falei: fala. Quer voltar para cá? Quer voltar para cá para o Rio? Se você falar que quer, vou mandar um caminhão buscar a sua mudança, seus filhos, todo mundo, seu marido, vem todo mundo para cá. Chegar aqui, na época ele tinha uma faculdade Redentor. Eu arrumo um emprego para você, arrumo um emprego para seu marido, seus filhos. Fala para mim, você quer voltar para cá? E Deus já tinha falado comigo que ele me quer aqui. Ele disse: eu não terminei a obra que eu tenho com você aqui. Eu te trouxe para cá para ganhar almas. E ganhar almas, irmão, não precisa ser da adjunta de missões, não precisa ser missionário, não precisa sair da sua casa para ir para um outro país. Você vai ganhar alma dentro da sua casa. Só que na minha casa eu ganhei 12. Olha só uma coisa maravilhosa. Você vai ganhar alma na sua rua. Só na minha rua eu ganhei não sei quantos. Irmão, se eu for parar para contar quantas almas Jesus já ganhou através da minha vida, eu não sei. Eu sei que de vez em quando alguém passa meu contato para: ô missionária, lembra de mim? Eu era, quando você era presidente dos jovens, em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Pessoas que às vezes eu nem lembro mais. E elas estão aí trabalhando também para Jesus. Ganhar almas para Jesus é a função minha e sua. Esse é o nosso trabalho como cristão. Adorar a Deus acima de todas as coisas, amar a Ele e ao próximo e ganhar almas para Jesus. E Deus falou isso para mim: eu te chamei para cá para ganhar almas. Continue ganhando almas. E desde que eu vou continuar te sustentando. Ele disse: eu sou o seu patrão. Não é uma coisa boa, né? Não vai ter coisa como patrão. Irmãos, quando você está precisando de uma coisa, é só orar. Ora e fala: Senhor, isso assim eu estou precisando. Passa um mês, passa
passa 2, eu esqueço, daqui a pouquinho o Senhor coloca aqui nas minhas mãos. Meus filhos falam que eu sou queridinho de Jesus. Mas o Senhor fez essa promessa comigo quando Ele me chamou para ser missionário. Ele disse que seria o meu patrão. E eu disse, pastor, eu não vou, porque Deus disse que eu tenho que continuar aqui, para ganhar almas para Ele. Então tá, vou ver o que eu posso ajudar. Irmãos, o Senhor, Ele quer de nós uma vida de obediência. Eu sei que se eu fosse voltar para lá, para trabalhar na faculdade Redentor, eu já fui professora no Rio de Janeiro, eu ia ganhar, meu Deus, no mínimo ali 7, 8 mil reais, é o sonho de qualquer salário, né? Mas obedecer sempre foi melhor do que sacrificar. Quando o Senhor fala conosco através da sua palavra, quando o Senhor fala conosco quando nós estamos orando, quando o Senhor fala conosco através da ministração da palavra na casa dele, nós devemos ficar atentos, porque Ele quer de nós obediência. Humanamente falando, para mim, financeiramente falando, seria muito melhor eu voltar, ter um emprego maravilhoso desse, ter pela primeira vez na minha vida um carro que eu não tenho até hoje. Mas não é isso que o Senhor quer. Às vezes, irmãos, na nossa ótica, na nossa visão, nós achamos que do nosso jeito é melhor. Senhor, se eu fizer assim, vai funcionar melhor. Mas o jeito que Deus quer de mim, de você, é o jeito da obediência. Ele diz, mas é o meu jeito que eu quero, não é o seu jeito. Às vezes nós queremos dar um jeitinho, né, para não obedecer a Deus. Deus não quer de nós sacrifício para ocupar o lugar da obediência. Deus quer obediência para que não seja feito um sacrifício. É o contrário. E nesse 1 Samuel, nesse livro, principalmente no capítulo 15, nós temos ali a história de Saul, que os irmãos já conhecem. Deus deu uma ordem para Saul. Deus queria exterminar ali o povo, né, os amalequitas. E Deus então mandou que ele fosse lá, matasse o rei, matasse as crianças, matasse todos os povos, matasse até os gados, tudo que tivesse vida ali, o Senhor deu ordem para exterminar. Porque já havia uma proposta de Deus no coração com respeito a esse povo. Porque esse povo era um povo mau, era um povo que eles já tinham feito muita maldade para o povo de Deus. No capítulo 15, versículo 1, ele disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir de rei sobre o seu povo, sobre Israel, atenta pois agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subir do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver e nada lhes poupes. Porém, matarás homens, mulheres, meninos, crianças, peito, bois, ovelha, cabelo, jumentos. Essa era a ordem do Senhor. Era um povo de má índole, era um povo assassino. Ter matado as crianças, é a ordem de Deus, Deus estava livrando aquelas crianças de si como aquele povo. Então não houve maldade de Deus, houve livramento. E a ordem de Deus era essa, para Saul. Saul então foi. Só que Saul poupou o rei. E Saul poupou os gados mais formosos. E no lugar disso, ele foi lá e ofereceu um holocausto ao Senhor com aqueles gados formosos, como se ele estivesse dizendo, Deus, eu fiz o que o Senhor mandou, mas tinha umas coisas boas ali aos meus olhos, e eu poupei, e eu vou oferecer ao Senhor também. Irmãos, quem somos nós para chamar de justo aquilo que Deus chama de injusto? Quem somos nós para chamar de bom? Isaías fala sobre isso, aquilo que Deus chama de mal. Nós não sabemos.
Deus conhece. E a Bíblia diz que quando houve essa desobediência do coração de Saul, Deus mandou então Samuel dizer para ele: o Senhor não se agradou da sua atitude, hoje então foi rasgado o seu reinado. Aquele homem ficou louco. Afinal de contas, não era a primeira vez que ele desobedeceu ao Senhor, ele já tinha feito isso antes. Irmãos, o Senhor, quando nos dá uma ordem, o Senhor, quando nos manda fazer algo, seja aos nossos olhos grandes ou pequenos, simples ou complicado, o Senhor só quer de nós obediência, mais nada. É simplesmente obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Nós às vezes queremos servir a Deus do nosso jeito. Eu tenho evangelizado muitas pessoas, pessoalmente, por telefone, por WhatsApp. As pessoas têm pedido para eu fazer Instagram. Eu falei: não posso, gente, não posso ter Instagram, senão não vou dormir. E algumas pessoas têm me questionado: mas eu não fumo, eu não bebo, eu não mato ninguém, eu não tenho maldade contra ninguém, mas eu não posso servir a Deus do jeito que eu estou? Não, irmãos, não. Nós não podemos servir a Deus do jeito que nós estamos. Nós temos que servir a Deus do jeito que nós queremos. Nós não podemos servir a Deus do jeito que eu acho que tem que servir. Não é assim que funciona. Eu tenho que servir a Deus do jeito que Ele quer que eu sirva. Como eu disse anteriormente, quando eu entrego a minha vida para Jesus, Ele é meu dono, Ele que manda. Ele que manda. Eu não mando mais nada. Se Ele manda que eu vá, eu vou. Se Ele manda que eu fique, eu fico. É Ele que manda. Nós dedicamos a nossa vida ao Senhor, para que Ele venha fazer em nós tudo segundo a sua vontade. E as pessoas dizem: ah, mas eu gosto tanto de um baile, eu gosto tanto da noitada, eu gosto de um copinho, eu nem fico bêbado, irmãos. A questão não é ficar bêbado ou não. A questão não é se é um copo, se é uma garrafa. A questão não é se é um cálice de vinho ou um litro. A questão não é se é uma valsa ou um bailão. A questão não está nisso, irmãos. A questão está nas brechas. Obedecer sempre é e sempre foi melhor do que sacrificar. E é isso que muitas das vezes nós não entendemos. E é isso que Saul não entendeu, a tal ponto que ele perdeu o reinado dele. E para poder compensar, então, ele queria lá fazer um sacrifício ao Senhor. Na verdade, obedecer é melhor que sacrificar. Significa que as formalidades externas de adoração não possuem valor se não estiverem acompanhadas de um compromisso sincero e obediente ao Senhor. Nada do que eu fizer, bater palma, cantar, vir à igreja todos os cultos que tiver, ser dizimista, ofertar, se nada disso estiver acompanhado com um coração obediente ao Senhor, essa externidade que a gente faz, aquilo que a gente demonstra no exterior, nada disso terá valor. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque quando eu estou ali, batendo palmo, cantando, quando eu estou lá na escola dominical, quando eu estou ali cumprimentando os irmãos com a paz do Senhor, Deus está contemplando o meu coração. Deus está vendo a intenção do meu coração, se eu estou ali somente de corpo, ou se eu estou ali com a minha mente e meu coração voltado ao Senhor. Se eu estou ali ouvindo a palavra e dizendo ao Senhor: Deus, eu preciso fazer isso. Isso aí eu não estou fazendo. Eu tenho que cumprir aquilo que o pastor está pregando ali. Amar uns aos outros. Amar o próximo a ti mesmo. Amar aquele que te persegue.
ser manso e humilde de coração, como Jesus falou. Essas coisas eu não faço, porque na igreja é muito bonito. Mas quando a minha vizinha faz uma coisa que eu não gosto, eu vou lá e grito com ela. Eu vou lá e mostro para ela quem eu sou. Roda a baiana com ela, porque ela pisou no meu carro. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que eu tenho que ser manso naquele momento. Eu tenho que mostrar a diferença daquilo que realmente eu prego, eu preciso também praticar. Obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer a palavra do Senhor enquanto eu leio. Obedecer a palavra do Senhor enquanto eu estudo. Obedecer a palavra do Senhor enquanto eu ouço as pregações. É isso que o Senhor quer da minha vida e da sua vida também. Obediência envolve estarmos abertos à total vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos de abrir o coração para que o Senhor faça na nossa vida toda a sua vontade. Saul tentou então justificar a sua atitude diante de Samuel, dizendo que os gados eram muito bons, que ele poupou o rei, porque o rei talvez não era tão ruim assim, ou ele queria ter o rei subjugado ali aos seus poderes, mas nada disso resolveu. Saul ele escutou a palavra do Senhor, mas ele não tomou a palavra para si. A desobediência, irmãos, traz consequências seríssimas para as nossas vidas. Lá no versículo 24, ele vai dizer assim: então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Mas se nós formos ler a palavra de Deus lá em Atos 5:29, Pedro e os outros discípulos vão dizer: melhor obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, é Ele que está em primeiro lugar. É a palavra do Senhor que é a nossa regra de fé e prática. É a nossa diretriz nesse mundo, é a nossa bússola. É ela que vai nos orientando o que nós devemos ou não devemos fazer. É ela que vai ditando. O pastor, como diz lá em Apocalipse, ele é um anjo da igreja, que recebe de Deus o ensinamento, para compartilhar com as ovelhas e com ele mesmo. Ele não está isento. Todos nós somos ovelhas do Senhor. E a palavra do Senhor, ela não está de dois por ela vai lá e vem cá. Quando o pastor fala, quando o pregador fala, primeiro é para ele. Deus já falou com ele. Depois ele fala com a igreja. E obedecer é para os dois. Nenhum pastor tem autoridade de colocar a palavra de Deus somente para os membros, porque primeiro passa por ele. Primeiro Deus trabalha na nossa vida, para depois trabalhar na vida da igreja. É assim que funciona. Eu, muitas das vezes, nova convertida, eu li a Bíblia, eu não tive estudo bíblico na visita, essas coisas aradas, eu não tive, porque minha mãe não deixava, Ela mal queria que eu morasse em casa, ainda mais receber alguém para fazer estudo bíblico comigo. E eu, então, adquiri uma Bíblia e eu sempre orava. Eu falava: Senhor, vai me orientando o que o Senhor quer me ensinar a palavra, porque a minha mãe não vai deixar ninguém vir dar estudo bíblico para mim. Então, eu preciso da orientação do Senhor. E aí, eu lia os versículos e eu perguntava: o que significa isso? A primeira coisa que Deus falou para mim, no primeiro versículo: honra teu pai e tua mãe. E eu disse: mas o que é honrar? Como que eu tenho que fazer? Porque eu nunca fui muito de responder pai e mãe, nunca gostei dessas coisas. E Deus falou: obedece, não discuta, obedece até onde não fira o compromisso que você tem comigo. Você obedece.
fazer dessa maneira. Depois eu li um versículo que dizia, aqueles que são de Deus, o diabo não toca. Eu falei, Deus, como que é isso? E ele disse, não se preocupe, o que fazem por você lá no centro? Você agora é minha, ninguém tem o poder de se tocar. Nossa, eu fui ficando maravilhada. Eu falava, Deus, isso aí é bom mesmo, todo mundo dá certo. E uma vez o meu pai disse para mim, minha filha, você precisa urgentemente de voltar lá no centro, porque eles estão querendo que você vá lá para prestar contas. E eu disse, pai, pensa comigo. Eu estou servindo a Deus que criou o céu e a terra. O filho dele veio na terra morrer pelos meus pecados, pelo seu. Esse Deus, ele criou a lua e as estrelas. E o sol também. O senhor já deu uma olhadinha? O sol cai? Não, né? Está sempre no mesmo lugar. O senhor vê alguma cordinha segurando? Também não. E as estrelas? Você já viu alguma delas cair assim, né? Não, está tudo lá no mesmo lugar. Quem é que coloca tudo aquilo ali no lugar sem corda, sem nada? Quem está sustentando isso? Só pode ser um Deus muito poderoso. O Deus que fez todas as coisas, que nos criou, só pode ser um Deus poderoso. E é esse Deus que eu estou servindo. Então, se Ele é tão poderoso assim, o senhor acha que agora eu vou ter medo de macumba? Diante de um Deus que criou tudo que eu estou vendo? Eu não vou ter, meu filho. Eu vou ficar com Jesus. Eu faço o que vocês quiserem, eu estou com Jesus. Um dia meu pai olhou para mim e disse, meu Deus do céu, você não está crente mesmo, gente, acho que é a brincadeira dela. E aí a minha família foi observando a minha vida. E naquela época havia muitas festas religiosas, né, dentro da Umbanda. E é feito muitas comidas lá dentro para prestar homenagem aos demônios, né, que atuam ali. E são comidas gostosas, maravilhosas. Olha, eu comi altas comidas aqui dentro. Mas eu sei que antes de servir para as pessoas que estão lá dentro, primeiro ela é servida aos demônios, ela é batizada. Né? Ela tem um fundamento. Ela não é uma comida qualquer. Ela tem um propósito espiritual. E sempre que tinha essas comidaradas, quando eu era de lá, minha mãe levava o que sobrava. E a gente comia em casa no outro dia. E um dia eu li na palavra, né, que comida oferecida a demônios, quando você sabe o que é, o bom é que você não come, porque tem um propósito espiritual. O bom é isso. Mas Deus falou isso no meu coração, para eu não fazer mais isso. E eu chamei a minha mãe um dia, que ela levou uma comida lá, e ela falou, essa comida do centro lá ontem eu trouxe, está na geladeira, você pode comer, porque não tem nada demais. E eu chamei ela e falei, mãe, eu sei que se eu orar e comer essa comida, mal não vai me fazer nenhuma comida. Mas eu sei o fundo religioso que tem por trás, espiritual. Então eu vou comer por causa disso. Porque eu quero obedecer a palavra do Senhor. Não que ela vá me fazer alguma coisa, não. Mas porque eu quero obedecer o que Deus falou no meu coração. E a minha mãe disse, o problema é seu. E ela ficava insistindo com outros tipos de comida, e a minha boca enchia de água, porque são comidas maravilhosas, mas eu queria mostrar para ela a diferença, quando a gente procura obedecer aquilo que Deus está falando no seu coração. E um dia a Deus chegou para os meus irmãos e disse, não ofereça nada que vem do centro, Janaína, porque ela não vai comer. A Janaína agora é crente, é da lei crente. Ela não vai se misturar com essas coisas, não adianta. Irmãos, e aquilo ali, qual o propósito maior de Deus naquilo? Era chamar a atenção da minha família para obedecer é melhor que sacrificar. A minha família começou a me observar, né, na diferença daqueles que servem e daqueles que não servem ao Senhor. Daquilo que minha mãe me oprimia e como que eu iria reagir. Como eu fui uma pessoa que eu nunca fui muito de sorrir
na macumba, era oprimida. Quando eu conheci Jesus, a primeira coisa que ele colocou em mim foi um sorriso. O marido fala que eu sorrindo demais. Isso foi uma das coisas que eu ganhei a minha primeira irmã para Jesus, que é missionária hoje, trabalha em Roraima, Boa Vista. Um dia ela chegou perto de mim e disse: engraçado, eu estou observando que um dia para cá você está sorrindo. Olha, eu nunca vi você sorrir. Que engraçado, o que aconteceu? Falei: vem cá para te falar o que aconteceu. E falei de Jesus para ela. Como ela também nunca tinha sorrido, ela falou: olha, eu quero sorrir assim também. E ela aceitou Jesus. Depois o meu irmão, ele me viu pregando. Primeira vez que eu preguei na igreja, o meu pai falou: você vai pregar? O que é isso, pregar? Eu falei: pregar é abrir a Bíblia e falar o que Deus está falando para você. Ele falou: meu Deus, você faz isso? Eu falei: não sei, a primeira vez que eu vou lá. Não, eu vou abrir. Eu só vai para a igreja comigo? Vou. Você vai pregar a Bíblia? Você não falou que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu falei: é a palavra de Deus. E você vai pregar igual os pastores assim? Eu falei: pai, mas eu vou. Eu não estou acreditando não. Eu falei: então vamos. E ele foi mesmo. Irmãos, nessa igreja que eu estava, os pastores tinham uma de ficar assim atrás da gente, não sei para quê. Mas o meu joelho batia um no outro. Eu falei: meu Deus, será que eu pouquinho para voar esse ponto dele? Eu não sabia se eu sentava aí no chão do púlpito, se eu segurava no púlpito, mas era uma bateção no outro terrível. Mas eu preguei a palavra do Senhor. Naquele dia, muitas almas se converteram. Aleluia. E meu pai saiu dali balanceado. Ele só não levantou a mão, senão eu não cortava a mão dele outro dia. A mulher era fera, a mulher era fera. Nossa, meu pai fazia muitas coisas escondidas, mano. Uma vez minha mãe me proibiu de ir para a igreja, fiquei 10 vezes trancada dentro de casa, eu e essa minha irmã. E ela disse: você não for mais para a igreja. Meu pai não parava em casa, era vendedor de laboratório, ficava viajando, só vinha sábado e domingo para casa. E um dia ele notou que eu não saía para lugar nenhum. E eu falei: já que eu não posso ir na igreja, então também em festa eu não vou, em baile eu não vou, em discoteca eu não vou. Eu sou da época de discoteca. Eu não vou. E eu fiquei ali aqueles 10 meses orando ao Senhor, pedindo a Deus que Ele me libertasse de uma vez por todas daquelas algemas. Porque quando eu conheci Jesus, eu comecei na igreja porque era domingo. Domingo era fechado, porque não tinha nada na macumba. Mas aí, durante a semana, eu tinha que estar na macumba. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvido, a palavra de Deus. E eu comecei a me apaixonar por Jesus. Quem é esse homem que morreu por mim? Gente, coisa maravilhosa, alguém morrer por você, né? Na macumba ninguém morria por mim, eu que tinha que matar bode, cabrito, galinha. E quando a minha amiga do colégio falou: Jesus morreu por você, Janine, ele deu o sangue dele na cruz para te salvar. Eu tenho que conhecer esse homem, tenho que conhecer. E aí ela pediu minha mãe para ir na igreja, e minha mãe disse: é igreja de quê? É de crente, mas o que tem lá? Aí me explicou mais ou menos, e ela disse: mas que hora começa? 9, é 7h30. Que hora termina? 9. E interessante que, apesar de ser macumbeira, né, desde 12 anos de idade, ser mãe de santo, ter centro de macumba e tudo, a minha mãe sempre foi assim, muito protetora dos filhos. Nós somos em 5 meninas e 2 meninos, e ela sempre preservou muito em cuidar onde a gente ia. E ela disse com a minha colega, com a minha amiga assim: se vocês vierem buscar aqui no meu portão para ir para a igreja com vocês, eu deixo ela ir. Mas se termina 9 horas, antes das 10 ela tem que estar em casa. Então vocês têm que trazer aqui no meu portão. E sabe, irmão, sempre que eu falo disso, eu lembro o versículo que diz a palavra de Deus: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. A minha mãe, apesar de tudo isso, ela cuidava de onde nós estávamos, com quem nós andávamos. Ela nunca deixou de dormir na casa de ninguém. Nunca. E hoje eu vejo as
Minha mãe zelava por nós. E nós que conhecemos a palavra do Senhor, muitas das vezes não zelamos pelos nossos filhos. Irmãos, não deixe seus filhos dormir na casa de ninguém. Chama essa pessoa para dormir na sua casa. Eu fazia isso com meus filhos, minha mãe fazia isso com a gente. Eu lembro que eu era muito boa em matemática, tanto é que depois eu fui professora de matemática. E eu falava, mãe, minhas colegas da sala querem que eu ensine matemática para elas, que elas só fazem bagunça. E eu fico lá prestando atenção, elas querem. Aí a minha mãe dizia, traz todo mundo para cá. Ela comprou uma mesa grandona, metade disso aqui. E ela dizia, traz todo mundo para cá. Pode deixar que eu faço bolo, eu faço um lanchinho, mas você não vai para casa de ninguém. Irmãos, eu aprendi isso. Eu achava aquilo bonito. E quando meus filhos começaram a fazer trabalho de colégio, eu segui o mesmo caminho da minha mãe. Ah, mãe, eu tenho um trabalho de grupo. Traz seu grupo para cá. Não, mas fulano não vai fazer lanche na casa dele. Eu faço com minha casa que tem lanche. A gente não tinha nem dinheiro. Mas eu me virava, fazia um lanche em casa para eu ficar de olho nos meus filhos. Porque eu sei que eu vou cuidar. Mas eu não sei se o outro vai cuidar. Irmãos, nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Sejam eles adolescentes, sejam eles crianças, sejam eles jovens. Se eles estão debaixo do seu teto, você tem que cuidar deles. Quando eu cheguei aqui em Joinville, antes de casar com eles, meu filho arrumou um trabalho, e aí lá em casa eu dizia, cada um vai pagar uma coisa. Um pagava luz, outro pagava água, outro ajudava também na compra. E o meu filho é o que tinha uma alimentação melhor, e ele começou a ajudar mais do que minha filha. Aí um dia ele virou para mim e falou, não sei o que eu falei com ele, falou assim, não, mãe, agora não é bem assim não, porque a metade da despesa aqui da casa, ó, quem faz sou eu. Ah, não prestou daí não. Ele já estava com 16 anos. Falei, senta aqui, meu filho, senta aqui do meu lado. Mostrar uma coisinha. Enquanto você estiver dentro do teto, você pode estar de barro na cara. Quem manda aqui é Deus. Depois de Deus sou eu. E o dia que eu casar, vai ser meu marido. Então, se você não quer obedecer, a portinha fica lá. A luva kitnet está mandando. Porque aqui dentro você vai ter que obedecer. Enquanto você morar dentro do meu teto, quem manda sou eu. Aí, Cruz, mas eu estou brincando com a senhora, brinca mesmo, mas eu estou falando sério. Irmãos, nós temos a autoridade de Deus para educar os nossos filhos. E nós temos que educar, mostrando para eles que a autoridade está sobre nós, e mostrando para eles que eles são filhos. Nós somos os pais. Nós não podemos deixar os filhos inverterem. E eu estou dizendo isso como mãe e como professora. Eu era uma professora rígida. Mas os meus alunos, final de ano, eles me enchiam de presente. E eles diziam para mim, tia, a senhora foi a melhor professora que eu tive na minha vida. Por quê? Porque eu não admitia aluno meu sair da minha sala sem saber uma conta e dividir por 3 números. O que é isso? Você vai para a quinta série, você não vai? Não. Era 40, 52 alunos na sala de aula, e um levantava o dedo, tia, eu não sei fazer isso. Eu mandava o restante baixar a cabeça e ensinar para aquele um. Depois de 4 vezes que ele não aprendesse, eu mandava a mãe dele levar na minha casa e eu ensinava só para ele sem cobrar nada. Não é porque eu era boazinha, não sou boa, não. Bom é Deus. Mas é porque eu tinha compromisso de professor. E é assim que funciona, irmão. Nós temos compromisso de pai e mãe. Nós não podemos deixar a nossa criança de 2 aninhos de idade pegar um celular e fazer coisa que a gente não faz. Eu fico apavorada. Eu tenho sobrinha de 2 aninhos de idade que ela mexe no celular e ela faz coisa que eu nem sei que existe ali. Irmãos, nós precisamos de educar os nossos filhos, porque a Bíblia diz que devemos educar o nosso filho no caminho do Senhor, e quando necessário, a vara também tem que ser sobre eles com amor e com carinho. Sabe por quê? Porque se nós fizermos dessa maneira, nós iremos lá na frente colher as
obedecer é melhor do que sacrificar. E na obediência, ela traz bênçãos para nossas vidas. E a desobediência, ela traz consequências sérias para as nossas vidas. É assim que funciona. Por Saul não ter obedecido uma ordem de Deus e ter colocado aquele plano de obediência pela metade, ter se tentado se justificar diante do Senhor, nada aquilo resolveu, e ele colheu sérias consequências pela sua desobediência. Vamos servir ao Senhor, irmãos, não do jeito que nós queremos servir, não funciona. Vamos servir ao Senhor do jeito que Ele quer que nós o servimos. Eu sei que o Senhor todos os dias trabalha no nosso coração. Todos os dias Ele vai falando alguma coisa que nós precisamos mudar. Ele vai aparando as nossas arestas. Mas nós precisamos de ter a mente e o coração aberto para a obediência. Eu lembro que nessa igreja, quando eu me converti, o pastor tinha mania de, na hora da ceia, trocar o cálice, com quem está do seu lado. E tinha uma menina na igreja que eu não gostava daquela menina. Nem eu sabia porque eu não gostava dela. Sabe aquela coisa assim, o diabo lança seta? E eu não sabia nem por que eu não gostava dela. Eu sei que quando eu entrava na igreja, eu procurava sentar bem longe dela. E um dia ela estava do meu lado, e pastor, quando eu trocar o cálice na hora da ceia, eu falei, ô pastor, para que vai trocar isso? Só quem está do meu lado, eu vou pensar. E eu, aos trancos e barrancos, toquei o cálice, porque a menina não está derrubar o cálice, não dela. Mas era uma coisa assim de graça, eu não sabia por que eu não gostava dela. E um dia eu estava lendo a Bíblia e o Senhor falou comigo que temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Aí diz assim, acho que foi lá em João, nas cartas de João, diz assim, como que você pode dizer que ama a Deus, que não vê, e não ama o seu irmão que você vê? Você é um mentiroso, irmãos. Eu passei aquela folha correndo e fui outra coisa. E aí Deus mandou eu voltar lá e ler de novo. Mas aquilo me doeu tanto. Mas com vontade de arrancar aquela folha que tinha. E o Espírito Santo falou comigo assim, por que você, quando aquela pessoa entra na igreja, você tem ódio mortal dela, todo dia? Eu comecei a chorar naquela palavra. Eu falei, Deus, como é dura a sua palavra. É duro, irmão, é duro. Quando Deus fala na palavra alguma coisa que a gente está fazendo, quando o pregador fala aquilo que nós estamos fazendo, quando o ensino é aquilo de errado, é duro. Dá vontade de a gente fechar o olho, tampar o ouvido, sair do meio da pregação, não voltar mais. Se é em casa, a gente pula aquela parte, dá vontade de arrancar e jogar fora. É duro, mas é necessário, é uma ferida que precisa ser curada. E aí o Senhor falou para mim, você precisa pedir perdão para ela. E eu orei o resto daquela semana inteira, chegou domingo na igreja, eu fui mais cedo, chamei ela e falei, vem cá, irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero te pedir perdão. Ela sabia que eu tinha raiva dela. Ela falou, mas perdão de quê? Eu falei, porque eu não suporto quando você entra na igreja. Eu tenho pavor de sentar perto de você. Quando é cedo, então, eu quero derrubar o cara da sua roupa. Mas o Senhor tem falado no meu coração que eu preciso te amar. E eu quero te pedir perdão e eu quero te amar. Porque eu quero ir para o céu. E você também vai para o céu. Como é que vai ser a nossa convivência no céu? E a gente se abraçou ali, ela me perdoou. E é uma das minhas melhores amigas, irmã de coração. Irmãos, nós precisamos de obedecer a palavra. Se a palavra diz que eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar. Não importa o que me fez, eu tenho que perdoar. Se a palavra diz que eu tenho que dar outra face, eu tenho que dar outra face. Se a palavra diz que eu tenho que andar mais uma milha, eu tenho que andar mais uma milha. E não importa se aquilo vai me doer, se vai me fazer sofrer. O que importa é que eu tenho que ter um coração pronto para obedecer aquilo que a palavra está me dizendo.
Eu estou lidando com um caso de uma mulher que está querendo separar do marido, porque o marido não deixa ela opinar nada. Olha só. E ela disse para mim: tem 30 anos que eu ouvi você. Eu só queria que ele sentasse para conversar. É o que todas as mulheres querem, né? É só isso. É ele e mais uns milhões de mulheres. Irmãos, a única coisa que a mulher quer é ser ouvida. E a gente precisa ter diálogo. O casamento tem que ter diálogo. Enquanto não houver o diálogo, muitas barreiras vão surgindo no meio. E ela disse: eu quero separar meu marido. Já falei para ele: se ele não sentar comigo para conversar, para ele planejar as despesas, né? Para ele ouvir as minhas ideias e não mandar eu calar a boca só ele que fala. Quando eu vou dar opinião, ele não quer ouvir. Se ele não fizer isso, eu vou separar dele. Porque há 30 anos que eu estou sendo anulado. Olha, irmãos, olha. E eu conheço o marido dessa irmã. É um marido maravilhoso. Não deixa faltar nada em casa, sabe? Todo aniversário, casamento, dia dos namorados, dia das mulheres, enche ela de presente, de coisas boas. E só que ele não descobriu ainda que ela não quer nada disso. Ela quer conversar. Ela quer ser valorizada. Ela quer que quando ele falar: eu vou comprar um carro, ele senta com ela e diz: vamos escolher o carro junto? Eu gostaria de comprar uma Ferrari, mas você quer que eu compre qual? Ela fala: meu bem, eu não tenho dinheiro para Ferrari, vou comprar um Fusca. Porque a mulher, né, ela sabe o que é uma despesa. A Bíblia diz que quem edifica a casa é a mulher, não é o homem. Esses dias meu marido não sabe, eu estava ouvindo ele falar com um rapaz que está aí querendo casar, e ele estava dizendo no telefone com o rapaz: olha só, quando você arrumar uma namorada, esse homem é solteiro e mora sozinho, você faz o seguinte, ó, se a sua namorada for visitar a sua casa e falar que você tem que trocar o guarda-roupa, você troca o guarda-roupa, porque mulher sabe as coisas. Quando você casar, se ela falar que você tem que mudar o móvel da cozinha, você compra outro, porque mulher sabe das coisas. É a mulher que cuida da casa. Se ela falar que tem que jogar as toalhas de banho tudo fora, você joga, compra outra, porque a mulher cuida do homem. E é verdade, irmãos, é a mulher que é aquela que vai edificar. O homem é o sacerdote, é o provedor, mas quem edifica uma casa é a mulher. E ela quer compartilhar, ela quer ser ouvida, ela quer que quando o marido for colocar um piso novo na casa, ele pergunte para ela: que piso você quer, meu bem? Eu gostei daquele ali, mas fala para mim você concorda, você não concorda, você quer o outro por causa de quê? Vamos trocar ideia. Diálogo, irmãos, é o que está faltando na maioria dos casamentos. Eu tenho recebido muitos pedidos de oração para o casamento, muitos telefonemas, e quando eu converso com a mulherada, a maioria, 90%, é falta do diálogo. Não é traição, não tem traição nele, não é traição, não é abuso, né? Não tem o marido batendo na mulher, não existe isso, mas a falta de diálogo, o sentar para conversar, para a mulher abrir o coração, dizer o que está faltando, né? Para expor os seus pensamentos, o que ela quer, o que ela não quer, o que ela gosta, o que ela não gosta, isso está assim. E a maioria dos homens acha que é pedir de mulher. Não é, irmãos. A mulher não foi criada igual ao homem. A mulher é sentimental. O homem não é sentimental. Meu marido é mais sentimental do que eu. Isso eu falei, que Deus me abençoou, né? Eu fui abençoado pelo Senhor. Mas a mulher é sentimental, ela quer ser valorizada. Ela quer que você diga a ela: nossa, meu bem, como você está linda, né? Vou contar um segredo que meu marido vai ouvir hoje, ele vai ouvir. Quando eu cheguei aqui em Joinville, já tinha 10 anos que eu estava sozinha, e sempre orando para Deus me dar um esposo para fazer algo comigo. E eu dizia para Deus assim: Senhor, não precisa ser rico, não precisa
ser bonito. Eu quero um homem que tenha um coração na mão do Senhor, um homem de Deus, e um homem que me ache bonita. Eu sei que eu não sou, mas eu quero que ele me ache. Irmão, meu marido todo dia fala, você está aí, irmão? Eu posso acordar e virar assim para ele e falar, mas você está muito bonita, vai a Jesus. Como que Deus ouve a oração? Foi a única coisa que eu pedi ao Senhor, o homem de Deus, ele é o homem de Deus, e me achar linda. Olha só, já temos 13 anos de casado, ele me acha linda. Agora ele está com problema de coração, olha por ele, irmão, porque ele está querendo morrer. Eu falei, fica mais cadinho. Não olha agora não, para me achar mais linda ainda. Olha que eu estiver tão linda assim, a gente vai lá. Obedecer é melhor do que sacrificar. Se nós formos obedecer a palavra do Senhor, se os maridos amarem as suas esposas, né? Como o Senhor ama a sua igreja, você não vai precisar sacrificar o cartão de crédito. Não vai precisar de sacrificar o seu cheque, não vai precisar, irmãos. Porque a mulher não quer essas coisas. Ela quer, mas não é isso que faz diferença na vida dela. O que faz diferença é ela ser valorizada. O que faz diferença é quando ela sai na rua com você de mão dada e vê uma menina jovem, mais jovem, passando, né, bem arrumadinha. Você olha como eu olho, como qualquer pessoa olha. Ela não vê maldade no seu olhar. Porque ela sabe que o seu olhar é para ela. Ela sabe que dentro de casa ela tem um marido que é fiel, que teme ao Senhor, né? Que o Senhor reina no seu coração e na sua vida. Vamos procurar obedecer a palavra do Senhor. Filhos, obedecem aos seus pais, porque pai e mãe não sai de moda, nem fica ultrapassado. Pai e mãe sempre será pai e mãe. E conselho de pai e mãe é o melhor conselho que existe na vida. Não existe conselho melhor. Meu filho arrumou uma namorada bonita, muito bonita, branquinha. Acho que era mais porque era branquinha, porque ele arrumou ele igual a mim. Ele falou, mãe, eu vou casar com essa menina. Mas a menina não queria Jesus, não queria Jesus, fazia umas coisas, né, lá do mundão. E eu comecei a orar e Deus falou para mim, essa menina não é para ele. Só é que eu fiquei orando, ele já era maior de idade. E um dia ele falou para mim, mãe, eu vou ficar noivo. Eu estou orando para eu ficar noivo, porque eu vou casar com ela. Eu falei assim, meu filho, então ora mesmo. Ora que o Senhor vai te responder. E ele fez um jejum de uma semana. Meu filho come pra caramba, adora comer. Ele fazia jejum de uma semana, só Deus mesmo. E ele veio, ele chegava no trabalho, comida prontinha, ele subia para o quarto dele, aí dava lá o trabalho, ele descia, tchau mãe, estou indo. Eu fui descobrir o jejum dele depois de 3 dias. Eu falei, meu filho, você não está comendo? Não, eu estou no propósito aí, porque eu quero ficar noivo, com fulano, para casar. E eu estou pedindo a Deus para mostrar para mim se é ela que vai ser minha esposa, para Deus me mostrar nesse jejum e oração de 7 dias que eu estou fazendo. Irmãos, quando terminou o 7º dia, ele descobriu que ela estava traindo ele no namoro, né, com outro rapaz. Ele entrou na internet, pegou a conversa deles, viu a foto do cara, ele ficou assim arrasado, ele me contou, eu disse para ele, está vendo meu filho? Deus respondeu o seu propósito de jejum e oração. Então você já sabe que ela não é para casar, né? Você não vai casar com ela. Então obedeça aquilo que Deus já falou para você. E ele disse, mãe, mas o negócio é o seguinte, ela me procurou para conversar, depois dos 3 dias ele veio falar. Ela me procurou para conversar, me contou a história, está arrependida e falou que vai largar o rapaz. E eu falei, mas não é essa menina para casar com você, porque Deus já te mostrou. Eu disse para ele, olha, a Bíblia diz que obedecer é melhor que sacrificar. E aí ela começou a andar em cima dele de novo, eles começaram a namorar escondido.
dia ele falou para mim assim: mãe, vou te falar uma coisa, eu não quero que a senhora fale nada. Não quer que eu fale nada, eu vou falar nada, né? Ele falou: eu vou ficar noivo dessa menina e eu vou casar com ela. Eu falei: não vou falar nada, só vou falar uma coisa: obedecer é melhor do que sacrificar. Deus te deu uma palavra e você não quer obedecer a palavra do Senhor. A hora que isso der errado, não me procure, porque eu não vou ficar ouvindo choro de ninguém. E ele disse: não, eu vou estar orando por mim e por ela, eu vou pagar o preço para mim e para ela, o Senhor vai salvar ela e ela vai ser uma grande mulher ainda na minha vida. Falei: mas Deus já te deu. Irmãos, não adianta querer fazer a obediência a Deus pela metade, não adianta. Se Deus já te falou que não é, não é. Se Deus falou que julgo desigual é pecado, é pecado. Não adianta, irmãos, a gente querer pagar o preço para jejuar, pagar o preço para orar, pagar o preço para ser crente por mim e pelo outro. Não adianta, a Bíblia já falou o que é e o que não é. Nós queremos fazer do nosso jeito, não funciona, irmãos. Servir a Deus do nosso jeito não funciona. Temos que servir a Deus do jeito dele, pois ele casou. Com uma semana de casado, ele montou a casa dela lá, o pai dividiu a casa na parte de cima, montado. Eu sei que na segunda semana ele já tinha casado no cartório, queriam casar na igreja. Na igreja ia demorar uns 2 meses. Aí ele falou para mim: mãe, vamos morar com ela, né? Eu já casei. Eu falei: já, meu filho. Casamento de cartório é o que serve. Religioso é um cumprimento, mas cartório diante dos homens de Deus é assim. Você já está casado, pode ir morar com ela. Junta essas coisas e vai então. Não casou mesmo. E aí ele falou para ela: olha, sábado que vem eu vou juntar minhas roupas e eu vou lá para casa, estava toda montadinha. Ela virou para ele e falou: se você for para lá, eu vou sumir, nunca mais você me vê, porque eu não quero morar com você agora, só depois de casar no religioso. E aí ele me contou, eu falei: tem coisa errada ali. E ele ficou de orelha em pé. Quando chegou no sábado, alguém foi para casa com ela. No domingo de manhã, essa menina foi em casa. E aí eu estava na cozinha, ela chegou, aí ele foi lá, arrumou o quarto dele para ela foi tomar um banho. E aí ele falou: mãe, tem uma coisa errada. Eu fui lá buscar na casa do pai dela, e o pai dela falou para mim: você teve aí essa noite, né? Porque eu ouvi uns passos aí essa noite. Aí ele fingiu que não era ele. Quando ela foi tomar banho, ele foi mexer na bolsa dela. Aí tinha lá uma receita da pílula do dia seguinte. Um cupom da farmácia, 3 horas da manhã, de sábado para domingo. E aí ele falou: mãe, essa menina me traiu. O pai dela disse que alguém estava na casa e agora eu acho isso aqui. Eu falei: olha, até hoje eu nunca me meti no seu relacionamento, mas agora eu vou me. Você fica aqui na cozinha que eu vou conversar com ela. Entrei no quarto, esperei ela sair do banheiro, tranquei a porta e falei com ela: por que você traiu meu filho? Se você não queria ele como esposo, para que você casou? E a menina começou a chorar, começou a me contar umas coisas erradas, que a família gostava do meu filho, por isso que ela casou, que ela foi impressionada, e ele contou um monte de coisa errada. Eu sei que no final das contas, menos de um mês, ele divorciou de mim. E aí veio chorar comigo e eu disse: não chora, porque você teve uma chance de obedecer a palavra do Senhor, mas você preferiu sacrificar. Ele disse: mãe, nunca mais eu vou desobedecer a palavra de Deus. Nunca mais eu vou desobedecer o que a senhora falar comigo, mãe. Quando a senhora me orientar, eu vou obedecer. Depois de 8 meses, ele cresceu uma menina de Deus. E hoje eles são casados há 7 anos. E é um para o outro. É aquilo que Deus queria para a vida dele, é o que ele vive hoje.
mas ele precisou de amargar na desobediência. Quantas vezes, irmãos, nós passamos dificuldade na nossa vida, nós temos problemas no casamento, nós temos problemas com nossos filhos, nós temos problemas na igreja, nós temos problemas no trabalho, nós temos problemas em qualquer lugar que a gente vai, nós temos problemas de ansiedade, nós temos problemas conosco mesmo, porque nós estamos querendo sacrificar e não estamos querendo obedecer. Porque quando nós obedecemos a palavra do Senhor, Ele vai cuidar de nós nos mínimos. Um dia, antes da minha mãe falecer, aliás, quando eu vim para Joinville, todo dia eu ligava para ela. E um dia ela falou para mim, eu sempre ligava assim: fala, dona Renata, como é que a senhora está? Começava a rir, né? Aí ela falou assim: fala, dona Risadinha. Aí um dia ela falou assim: aqui, deixa eu perguntar para você, você não tem problema não, né? Toda vez que você só está rindo. Aí eu falei assim: eu tenho muitos problemas. A senhora quer ouvir um pouquinho? Ela, não, quero ouvir. Vai conversando assim nele, tá bom demais. Irmãos, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós somos isentos dos problemas. Não é isso que eu quero dizer para os irmãos. Eu quero dizer que os problemas se tornam leves. Os problemas se tornam fáceis de lidar, porque nós sabemos que estamos na obediência. Não vamos precisar de sacrificar. O Senhor vai nos dar uma solução, uma resposta, uma saída, uma decisão, porque estamos na obediência. Mas quando estamos na desobediência, quando é preciso sacrificar porque não obedecemos, aí as coisas se tornam pesadas. Obedecer é sempre melhor do que sacrificar. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa ter falado ao seu coração, como Ele falou ao meu coração também. E que nós possamos pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, né, que mora em nós, que é o nosso ajudador, o nosso amigão, pedir para Ele: me ajuda a obedecer, me ajuda. Se a Bíblia diz que eu tenho que amar a minha esposa como o Senhor amou a igreja, Senhor, me ajuda a amar minha esposa dessa maneira. Se a Bíblia diz que eu tenho que ser submissa ao meu marido, respeitar e ouvir, né? Senhor, me ajuda a ouvir meu marido, a respeitar. Eu melhorei bem isso, melhorei. Melhorou. Por isso que eu trouxe ele, para falar da minha casa. Melhorou. Mas irmãos, nós precisamos de melhorar. Se a Bíblia diz que eu não tenho que suscitar a ira dos meus filhos, então eu tenho que sentar com meus filhos e ouvir. Por que ele está respondendo? E não querer dar uma sua nele, colocar de castigo. É fácil, né? Dar uma sua, colocar de castigo, é fácil. Agora, sentar para ouvir, para ser amigo, para ser amigo, para ser... Isso é difícil, irmãos. É muito difícil. E é isso que a Bíblia quer de nós. Se meu marido está se afastando de mim, eu tenho que sentar com ele. O que eu fiz? Aonde eu estou errando? Né? O que eu tenho que melhorar? Né? Eu tenho que procurar saber aonde eu estou errando para que eu possa ser uma boa esposa, obedecer a palavra do Senhor. Porque na obediência nós temos bênção. Na obediência nós temos vitória. Na obediência o Senhor trabalha. Na obediência, aquelas causas que ainda não foram resolvidas, o Senhor resolve. Né? Na obediência, se o divórcio está à porta, o Senhor retorna. E se já aconteceu, o Senhor retorna de volta. Porque estamos procurando obedecer. Então, a obediência gera bênção. Que você e eu possamos sair daqui dessa noite, dizendo para o Senhor: Senhor, faça de mim uma pessoa obediente ao Senhor, a sua palavra. Me dê um coração obediente, para que eu não seja necessário sacrificar os meus olhos, né, de tanta lágrima para chorar, sacrificar o meu joelho, né, querendo agora pedir perdão, arrepender, fazer jejum, ficar sem comer, fazer isso e aquilo, enquanto que se eu tivesse obedecido, as coisas seriam mais leves. Amém? Amém. Quero convidar a igreja a ficar em pé, se o pastor permitir. Quero orar pelos irmãos, né? E você possa fechar os seus olhos onde você estiver. Cada um sabe
sua vida, né? Que Deus sabe de todos nós. Que você possa dizer para o Senhor: Senhor, me dê um coração obediente. Eu não quero mais sacrificar. Eu não quero mais viver pela metade. Eu não quero mais, Senhor, viver do meu jeito. Eu quero viver do jeito do Senhor. Eu quero obedecer a sua palavra. Eu quero amar a minha esposa, eu quero amar o meu esposo. Eu quero educar os meus filhos no seu caminho. Eu quero ser um bom empreendedor. Eu quero ser uma boa pessoa no meu trabalho. Mesmo que eu esteja sendo perseguido, mas eu vou amar aqueles que me perseguem. Eu vou orar por eles, né? Eu vou mostrar para eles o amor do Senhor, para que eles possam ver em mim a pessoa do Senhor na minha vida. E quem sabe assim, essas pessoas se tornarem minhas amigas. Eu já trabalhei em mercados enormes no Rio de Janeiro. Eu era perseguida, meu Deus, como que eu era perseguida. E eu orava por aquelas pessoas, eu amava. E eu saí de lá, irmãos, debaixo de muitas homenagens, de pessoas que depois começaram a procurar para pedir oração, pessoas que foram salvas, pessoas que voltaram para os caminhos do Senhor, pessoas que, quando tinha problemas, eles me procuravam, porque elas viam algo diferente na minha vida, porque eu procurei obedecer a palavra do Senhor, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Se nós agirmos dessa maneira, nós vamos ver que a nossa vida cristã será uma vida muito mais de vitórias em meio às lutas, muito mais de vitórias em meio às dificuldades, muito mais de vitórias em meio a situações difíceis quando elas vierem, porque elas vêm para mim, elas vêm para você, mas a diferença é o nosso coração, como que ele está diante do Senhor. Ele está um coração pronto para obedecer, para Deus agir, ou ele está um coração que quer mais sacrificar? É ali, irmãos, que é o segredo da nossa vitória. Que você feche seus olhos e coloque para o Senhor aquilo que você precisa estar obedecendo, a área da sua vida que Deus falou no seu coração nessa noite. Que você possa pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus, forças, né? Para que você ande no caminho reto do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor vai te dar o seu Pai. O Senhor vai te dar a vitória que você está orando há muito tempo. E Ele ainda não te deu, porque Ele está esperando você ter um coração obediente. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, ó Deus, ter um coração não como de Saul, que obedecia ao Senhor pela metade, que achava que já era o suficiente, e muitas das vezes fazia, Deus, aquilo que Ele queria, e não aquilo que o Senhor queria. Nós queremos ter um coração como o de Davi, quando o Senhor olhou para aquele jovem e viu ali um coração disposto a obedecer, mesmo que ele errou tanto, ele não foi essa pessoa certinha, mas o coração dele voltava para o Senhor. O coração, ó Deus, se prendia a obedecer. Quando ele desobedecia, ele se arrependia, ele queria fazer tudo certo a Deus para obedecer ao Senhor. Esse foi o motivo que o Senhor disse: achei um homem segundo o meu coração, que fará cumprir toda a minha vontade. Que nós sejamos achados pelo Senhor dessa maneira, com o coração, ó Deus, voltado para Ti, um coração pronto para obedecer, mesmo que doa em nós, Senhor, mas que sejamos obedientes, mesmo que tenhamos que levar, Senhor, um ferro, uma lenha, ó Deus, o nosso filho para sacrificar, na certeza de que o Senhor proverá um cordeiro no lugar do nosso filho, mas que o nosso coração seja obediente, porque dessa maneira Abraão recebeu a maior bênção da vida dele, da sua descendência, ó Deus, aquelas
de crescimento, projetos de evangelização, projetos, Senhor, de vidas santificadas na presença do Senhor. A tua palavra diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Meu Deus, ajuda para que essa igreja seja encontrada pelo Senhor como igreja obediente à sua palavra, uma igreja coesa, uma igreja, ó Pai, que busca o Senhor acima de todas as coisas e que tem um coração voltado para o Senhor dia após dia. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Limpa o nosso coração de tudo aquilo que não te agrada. Coloca-nos a cada dia mais nos seus caminhos retos e santos. Como diz o salmista Davi, vê se é em nós, ó Deus, algum caminho todo e nos endireita, Senhor, na vereda da tua justiça. Pai, nós estamos aqui nessa terra por causa do Senhor. Se não for o Senhor na nossa vida, Deus, nós teríamos partido já há muito tempo. Quantos de nós recebemos livramentos? Quantos livramentos o Senhor tem nos dado? Quantos livramentos o Senhor tem dado aos teus filhos que estão aqui nesse lugar? Muitos deles, ó Pai, nem viram, ó Deus, os livramentos seríssimos que o Senhor deu. Mas nós sabemos que estamos sendo cuidados pelo Senhor. Por isso nós te agradecemos e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, que o teu Espírito Santo nos ajude, para que sejamos melhores hoje do que fomos ontem. E se amanhã chegar até nós, que sejamos melhores amanhã do que fomos hoje. Que o Senhor reine sempre em nosso viver. Que a nossa vida, meu Deus, seja realmente um testemunho vivo do Senhor nessa terra. Que sejamos verdadeiramente aquilo que o Senhor nos chamou para sermos. O sal da terra e a